que eu acho que é interessante no Poetas de Rua? Primeiro porque é um momento embrionário seu, você está tentando desenvolver uma análise sobre o que é a cena hip hop no Rio de Janeiro, e para mim tem um problema de fundo que orienta o documentário como um todo. Dois problemas, na verdade. O primeiro problema é, o hip hop emerge do quê? Qual é a gênese do hip hop? O hip hop veio da onde? E aí você tem pessoas que tentam dar conta dessa problemática ao longo do documentário. Então você tem aquele senhor, que eu achei a história daquele senhor, por exemplo, como eu tive a oportunidade de rever o documentário, já tinha chegado a algumas reflexões, então eu falei assim, agora eu vou ver para ver detalhes. Então o que eu achei interessante da história do senhor? E olha só como é que essas coisas estão diretamente associadas ao seu problema com o André, na minha avaliação, ao problema do Júnior, ao nosso problema, ou seja, porque é uma questão social, as coisas não são, né? Todos nós somos seres sociais. O senhor que fala sobre o repente é um senhor que veio do interior, que foi abrigado por uma família de classe média que pagou a vida dele materialmente, que deu um suporte financeiro e material para ele poder se formar. E, para além disso, quando ele entra na universidade, como ele mesmo fala no documentário, o velho morreu e a chapa esquentou para ele. E é o momento que ele começa a ter que fazer vários trabalhos para tal da Insinuante ou outra empresa qualquer, que é quando ele faz aquele tipo de fala ali, ele fala assim, vocês querem gravar? E aí ele faz, né? Então, isso se interconecta diretamente com a fala dos caras do hip hop, e aí é interessante o título do doc que você elegeu, que é uma coisa que eu acho que se refere à mesma coisa da questão de livro, de nome de livro. Para mim, o bom intelectual é aquele que dá um nome para um livro e que o nome se justifica na obra. Senão é só, o cara não conseguiu entender o que há de mais significativo na obra. Então, por exemplo, o nome do doc é De Repente, fazendo uma referência a Gênesis, que é o repente, e Poetas de Rua, ou seja, as pessoas que fazem um tipo de estética que é simbolizado na figura da poesia, mas eles fazem isso a partir da rua. E aí tem a questão do freestyle. O que o velho, na minha avaliação, está falando é a mesma coisa que a definição do freestyle na boca de um daqueles caras. O que ele fala? O que é o freestyle? O freestyle é eu sair daqui sem dinheiro e chegar na puta que pariu. Isso é o meu freestyle. Freestyle é a capacidade de você resolver uma questão numa situação de improviso. Então a palavra improviso aí é uma palavra-chave. E aí ele fala, você vai fazer o seu freestyle quando você pegar esse material e fazer a edição dele. Esse vai ser o seu freestyle. E aí você tem a dicotomia entre improvisação e rimar e decorada. Tanto é que a batalha simboliza muito isso. A capacidade que o cara tem ou de resolver ali no tete-a-tete, que está simbolizado na figura da batalha de sangue, ou só mandar decorada, que seria considerado inferior dentro da perspectiva deles. E aí você tem a figura do Beleza, que pelo menos na minha percepção ali, ele se destaca na capacidade de rimar em relação aos outros. E aí o Beleza fala assim, não, mas isso aqui também, você tem que ver que isso já estava no samba. Né? Pega a questão do samba, fala, ó, na verdade os caras também faziam essa coisa, mas na verdade eles eram tudo brother. E aí dá pra perceber que eles tentam falar, não, o rap tá vinculado ao samba, ou tá vinculado ao repente. E aí tem a fala do China. A fala do China é muito interessante, ele fala assim, pra mim o repente veio da fome. Ou seja, novamente a questão da precariedade. Ou seja, o tema da precariedade está subrepeticiamente o tempo inteiro. Está na fala do velho, está na fala deles ali, do improviso, está na fala do China falando do garoto que fazia improvisação. Então, ou seja, o hip hop é um tipo de estética que nasce da rua, e a rua é o espaço da precariedade de boa parte da população, que não são os donos dos meios de produção, mas que, como qualquer ser humano, tem potencialidades adormecidas e tenta dar um nexo para a existência. Aí tem as questões que podem ser percebidas, mas que não são as questões principais do documentário. Primeiro, só tem uma mulher que aparece, que é justamente essa professora de história. Tem o fato da própria dinâmica em relação às temáticas, a própria ideia da batalha como uma ideia de desqualificação, e depois você tem o debate sobre, não, vamos fazer a batalha numa perspectiva da batalha do conhecimento, que vai tentar
não reproduzir esse esquema de só desqualificação. Depois vem a questão de... Ela vem sem querer, ela não vem como questão principal. Isso não era um problema para você, pelo menos na minha maneira de ver, naquele doc. Isso não era problemático, mas aparece a questão de produzir e não ter como viver disso. Isso o de leve fala naquele diálogo que ele está tendo com aquele seu brother que fazia, com o Wallace. Ele fala assim, pô, não, a gente faz, mas, porra, fica só pra gente mesmo, porque a gente não tem como... Até defunto na internet, mas, pô, nós não vive disso, não conhece ninguém que viva disso, tá todo mundo fudido, tá todo mundo na merda. Ou seja, você vê que eu tô falando aqui, olha só, eu fiz várias anotações, mas eu tô falando de cabeça, porque isso já tá muito impregnado na minha percepção. Então, o que eu vejo de interessante na questão do doc? O doc, ele não fala só sobre o que ele fala sobre a sua consciência, cara. A sua consciência em processo. O que você elegeu ali como um problema e o que você realizou e qual foi o devir para esse outro doc. Porque aí você vê, a gente estava falando naquele último contato que a gente teve, a gente estava falando sobre ontologia, sabe o que acontece? Ontologia. A concepção de ontologia, dependendo da concepção do filósofo, é ou não uma ontologia estática. A crítica que o Mésaros, com base no próprio Lukács, vai fazer ao Heidegger, por exemplo, é exatamente o seguinte: na concepção do Heidegger, a ontologia é uma dimensão da linguagem, imanente estritamente à linguagem, que está diretamente vinculada ao verbo ser. Isso é um debate antigo, isso vai até para a Grécia, em Heráclito e Parmênides, a questão o ser é e o não ser não é, na percepção do Parmênides. Que ele vai colocar o quê? Se eu digo que algo é, eu não posso dizer simultaneamente que algo é e não é, porque seria um paradoxo, uma ideia que estaria se autodestruindo. Então, quer dizer, você só resolve esse problema de maneira materialista a partir de Marx, quando Marx coloca a dimensão da historicidade das coisas. A historicidade das coisas. Porque assim, quer queira, quer não, quem é o Arthur? O Arthur do Poetas de Rua é um, o Arthur do Som do Tempo é outro Arthur. É um Arthur muito mais enriquecido, um Arthur muito mais, com um repertório muito maior para poder explorar. Então, por exemplo, a sua percepção, e aí por isso que eu acho que às vezes você é injusto na sua crítica aos outros, cara, é porque você não entende, você petrifica a sua crítica ao outro e não analisa que o outro também está no mesmo processo que talvez você passou. O caso do Júnior é, para mim, o mesmo caso que você. Você está falando assim, o Júnior não tem concepção teórica acumulada, não fez... Mas, porra, se você pegar o Poeta de Rua, você é o Júnior no Poeta de Rua, cara. Só que você tinha uma certa intuição prática, você conhecia a cena organicamente, então você conseguiu dizer algo. Eu me lembro que num diálogo que eu tive com você, eu falei assim, cara, eu acho esse documentário muito interessante. O que você me respondeu? Mas quem vê um documentário de 1 hora e pouca? Ninguém assiste. Eu me lembro que tu tava puto pra caralho porque você tinha tentado fazer uma atividade no CAIS que não foi ninguém. Então a questão que tá aí posta é a mesma questão dos malucos do hip hop. Pô, a gente faz as paradas, mas a gente não tem pra quem divulgar, a gente não tem um público que dê atenção. A gente não consegue sobreviver com isso. Então a própria vida material cotidiana, assim como estava colocado para o cara, quando o cara fala assim, pô, meu irmão, eu dava graças a Deus quando a insinuante pagava a minha parada, porque eu tinha como pagar a mensalidade. Porque quem é que vai pagar a mensalidade da PUC? Então a questão material, ela está colocada por uma questão chave. Todas as relações numa estrutura social burguesa estão integradas à forma mercadoria. Por exemplo, o nosso café que está aqui, está bebendo café, mas o café que está aqui, agora ele é só um valor de uso. Mas quando ele está lá na garrafa da senhora, ele é um valor de troca. Se não tem R$2, não, meu filho, não vai tomar meu café não. Vai tomar café da casa do caralho. Eu não estou vendendo, não estou te dando, porra. Ou seja, essa contradição, ela está posta em todas as relações. E aí, se você for verificar, quando você fala, por exemplo, da câmera 5D que você adquiriu, 5D, ou seja, a câmera 5D é uma mercadoria que na sua mão ela é um valor de uso, ela potencializa a capacidade de você realizar os seus projetos. Então como é que essa contradição se manifesta cotidianamente na vida das pessoas? Se as pessoas não conseguirem converter alguma coisa em um valor de troca, que é a mercadoria, ela não consegue realizar os seus projetos, porque não tem como realizar sem as condições. E as condições pressupõem esses meios. Por exemplo,
Você vê, agora eu estou falando aqui, eu não estou te vendendo isso. Eu poderia estar ganhando dinheiro com isso. Inclusive, é a minha, entre aspas, contraditoriamente, é a minha razão de ser no capitalismo. Ou eu consigo vender o meu conhecimento para poder financiar os meus projetos, ou eu vou ficar com esse conhecimento, por mais sofisticado supostamente que ele possa ser, ele vai ficar inativo do ponto de vista da capacidade que eu tenho de me reproduzir como ser humano. Por que eu estou vindo lá da minha casa até aqui o centro andando? Porque eu não estou e não tenho condições e também não estou disposto a ficar pagando né, o valor de troca no meu ir e vir. Então essa questão no Poetas de Rua, ela está presente subrepticiamente, porque a questão de fundo no Poetas de Rua, na minha avaliação, é a ontologia. Vocês estão querendo saber o que é hip hop, de onde ele veio, o que é o hip hop, o que é, sobretudo, repente. Porque o repente está diretamente conectado ao freestyle. Então você vai tentar pegar isso no cara do repente, no sentido da herança histórica, né, da gênese, da arqué, que é aquele senhor representando essa arqué, e aí o senhor coloca a questão da instituição social, quando ele fala assim, o repente ensinou o Nordeste a ler, as pessoas não acreditavam, por exemplo, as pessoas não acreditavam nas notícias que vinham do jornal, quando o grande estadista, no caso o Getúlio Vargas, morre. As pessoas perguntam se dizem que isso é conversa de jornal, tem que ver se saiu em algum cordel. Então mostra as referências, o valor. Ali ele está falando do valor que não é o valor socialmente estabelecido, não é o valor de troca, é o valor cultural, social, mas que numa sociedade burguesa, se não tem valor de mercado, é jogado no lixo. E aí que está a questão chave, porque quando você passa do Poetas de Rua para a questão no caso do Som do Tempo, né? Quando entra no Som do Tempo, qual é a questão que começa a aparecer? A questão que começa a aparecer, na minha maneira de ver, é, primeiro, o próprio nome. Né? O Som do Tempo já é um nome pretensioso pra caralho. Por quê? Porque o som, esse O aí, elimina todas as outras formas de som que também tente capturar o tempo. Você está dizendo o seguinte, aqui você tem acesso ao som do tempo. Então o som do tempo não está em outro lugar qualquer, está ali. Sendo que vocês estão falando de uma cena particular, que é a cena do hip hop no Rio de Janeiro. Então significa que, não é o som do tempo, é um som no tempo. É um som no espaço e no tempo. Tem uma realidade concreta, substantiva, mas ela não esgota outras manifestações que estão para além dali. Mas isso aí é uma questão secundária. Eu estou falando isso no sentido de pegar detalhes. Mas o que eu acho que é interessante, que é uma coisa que eu fiquei me interrogando, se isso saiu da sua cabeça conscientemente ou foi uma coisa que o nosso inconsciente também fala. Às vezes a gente inconscientemente toca uma parada. A abertura, para mim, é uma metáfora do documentário. Você pega uma imagem de sobrevoo de drone da cidade, né? Vai pegar a noite. Aquilo ali eu falei assim, é uma imagem metafórica, abstrata, né? Um panorama, e quando pega a cidade mostra o espectro de som. Ou seja, existe um som que está acontecendo na cidade. Se você pega o documentário, logo no início você começa pelo aspecto histórico. Você pega aquelas imagens do início da década de 90, das primeiras atividades culturais, pega o depoimento, por exemplo, do Gabriel Pensador. É interessante que você só pega o Gabriel Pensador numa perspectiva daquilo que a gente poderia chamar do poeta Rapsódo na Grécia. O poeta Rapsódo, ele era responsável pela memória. Então o Gabriel Pensador ali, ele vem como uma memória do processo, ele não vem como o Gabriel Pensador, o artista que teve um grande destaque. Eu percebi isso porque, por exemplo, eu peguei o material bruto, então dá para perceber assim, que no material bruto o Gabriel Pensador fala bastante sobre o seu papel protagonista e solidário, digamos assim, com a causa. Ele tenta agenciar as pessoas. Ali você deu um outro enfoque para ele. Não, o que o Gabriel Pensador fala que ajuda a resgatar essa gênese. E ali o problema não é mais explicar
o conceito de hip hop, ou de repente, ou não, ali a questão é a seguinte: qual é a historicidade dessa cena? O que mudou ao longo do tempo nessa cena? Daí a questão da imagem de drone é interessante, porque ela dá justamente um olhar de sobrevoo. Então, para mim, o documentário é todo um sobrevoo e destacando aspectos nesse sobrevoo. Então, o primeiro aspecto que você destaca é a gênese daquela historicidade ali, década de 90, quem estava fazendo, quem estava puxando essa manifestação e qual era a orientação que pautava essa gênese. Como é que as pessoas estabeleciam com essa linguagem a sua maneira de pensar ela e de executar ela. Então você tem aquele cara negro que eu não vou recordar o nome dele, mas provavelmente um cara bem articulado, que ele tem hora que ele fala assim: vem chegar, vamos chegar. Aí quer dizer, quando aí entra entra logo a discussão sobre o tiro inicial, que é aquela coletânea, ou seja, tudo isso está nesse bloco da historicidade. Vocês estão pegando um aspecto da historicidade. Aí entra o quê? Né? Entra o Gaspa, fala da atitude da associação Atitude Consciente e tal, Aticom. Aí entra aquela mulher negra, que ela também participou. Eles falam da chacina da Candelária ali como um fato, né? E a questão da Lapa como um espaço privilegiado de encontros aonde as pessoas de alguma maneira estabeleciam as suas conexões. Entra o D2 também dentro dessa história, né? O D2 ali compondo essa gênese. Aí entra o Shaolin, que para mim o Shaolin é justamente a transição. Sim. Por quê? Porque ele já começa a trazer essa questão das rodas. Não só das rodas, cara. O Shaolin não é aquele rapaz de cabelo encaracolado? Uhum. Então, o Shaolin, ele já dentro do outro, já no Poetas de Rua, ele já falava: não, a nossa geração travou geral. Ele é a transição nesse sentido. Ele é a transição de uma linguagem que está preocupada em fazer a cena com uma linguagem que está preocupada em capitalizar a cena. É óbvio que ele traz isso de uma maneira meio intuitiva. Ele não tem uma elaboração. Mas ele traz isso. Ele fala: não, ou seja, ele é o vínculo entre a cena enquanto cena e a cena enquanto mercantilização da cena, né? Aí entra, ou seja, o cenário underground, D2, o Shaolin. Aí ele fala da Batalha do Conhecimento, o Marechal e tal. É o momento que você até faz o link com Poetas de Rua. Você coloca aquela cena, que é uma cena que eles estão fazendo freestyle, tá o funkeiro, tá um pessoal ali e tal. Você reagregou essa cena. Aí entra a festa zoeira. Entra aquela mulher falando sobre a importância da festa zoeira, que era a ausência de possibilidade de fazer eventos. Aí faz aquele evento naquele lugar onde tinha aquela mesa de sinuca, que é onde foi gravado o negócio do Planet Hemp, né? O videoclipe do Planet Hemp. Aí entra o DJ Castro, que é uma figura também importante pra caralho, porque ele me pareceu, pelo menos, eu não conheço ele, mas ele me pareceu ter uma compreensão teórica. Não, me pareceu. Ele forma a filosofia. Então, porque quando ele fala no final do filme sobre o Capital, eu falei, pô, esse cara... A fala do Castro é uma das melhores. Então, aí entra ele, né? Entra o tal do Airê, falando sobre... Airá, né? Que é aquele rapaz negro que tá fazendo... Ele tá fazendo um grafite, mas no outro ele tá rimando com beleza. Que ele até perde por beleza na rima. Aí eu falei, ele também tá falando sobre a ausência de uma perspectiva, no caso, ou seja, que o hip hop já tá perdendo o seu horizonte antecedente estratégico e já tá começando a se enveredar por outras perspectivas que não correspondem àquela perspectiva de crítica social, essa coisa toda. Aí, eu acho que tem um aspecto... Aí entra o Mr. Hemp e o tal de MV Hemp, né? E o Dropê. E entra a questão da grana. A roda como a questão da grana, né? E a questão da roda num espaço público como um espaço de pessoas que não teriam outra possibilidade de fluir aquela estética se não tivesse acontecendo ela ali, porque ela tinha fluído para espaços fechados que você teria que ter recursos para poder
fluir aquela manifestação. Então, quer dizer, a roda cultural, de alguma maneira, possibilita com que as pessoas tenham acesso àquela manifestação e, ao mesmo tempo, a própria roda é a possibilidade também de gerar renda, porque através do evento cultural você tem pessoas e pessoas consomem de alguma forma e geram capital, e aí entra uma coisa que eu acho que é curioso, que é o conflito entre a roda e a institucionalidade, ou seja, a roda sendo reprimida pelo poder público. Nesse aspecto você vê, olha só, você tem um discurso histórico que depois começa a migrar aos poucos para a questão de uma pessoa que vê aquilo como uma possibilidade de se converter aquilo numa mercadoria, e logo em seguida você tem o poder público, que é o Estado, a figura do Estado na forma do governo, tolhendo a manifestação que não é uma mercadoria e que não tem autorização para acontecer e que está acontecendo no espaço urbano. E aí, isso aí, apesar de não estar explicitado, mas isso aí, se a gente fosse fazer um debate a partir do debate que é promovido pela geografia, e não só pela geografia, mas pela arquitetura, você tem aí o quê? A questão do direito à cidade. Sim. Ou seja, a cidade existe para todos aqueles que estão na cidade, ou a cidade existe para quem pode consumir nela. Ou seja, a roda é o espaço comum. Quando você tira do lugar privado e coloca no lugar comum. Ou seja, a roda entraria aí com um processo de profanação, cara. Ou seja, você, ao invés de legitimar o acesso indireto a algo através da forma mercadoria, porque mesmo que eles não tivessem necessariamente querendo, mas se eles fazem a coisa num lugar privado, se você tem que pagar uma bilheteria para ter acesso, então entre você e a cultura existe uma barreira que é a mercadoria na forma do... Se você faz no espaço urbano, meu irmão, você pode consumir, mas isso não é a condição de possibilidade de você ter acesso ao que está sendo feito. Você está ali. Se você tem dinheiro, você compra uma cerveja, você compra alguma coisa, compra um baseado, aí é uma questão sua. Mas você tem acesso ao que está acontecendo no espaço público, porque o espaço é público, o espaço é de todo mundo. Então você tem aí essa polêmica e quem traz essa questão é exatamente esse MV Ramp, né? E o Dropê, porque eles é que falam que foram meio que uma espécie de protagonistas dessa iniciativa de tentar fazer com que... e pulverizar a cena que estava centrada na Lapa passa a acontecer em vários espaços, ainda que a Lapa continue sendo o espaço privilegiado de intercâmbio. E aí ele fala exatamente da música como um elemento que unifica as pessoas. Então, a manifestação cultural na forma da música, na forma daquilo que é produzido socialmente, isso cria uma identidade de grupo. O que afasta as pessoas está diretamente associado às possibilidades de hierarquização a partir de um momento de emergência de um daqueles ali que consegue virar uma espécie de celebridade e que passa a partir daí criar uma espécie de hierarquização para você ter acesso a essa figura que se destacou. Aí entra, ou seja, tem aquele momento, entra o Dom Negroni, que já mostra aquele cara que foi preso, eles vão para frente da delegacia, aquela coisa toda. Aí entra uma rua, tá, falei, tá. Aí entra uma parada que eu achei sinistra, muito sinistro. Eu já tinha achado aquilo sinistro quando eu tinha visto a primeira vez, só que isso, sei lá, muita informação passou da minha cabeça, e quando eu vi de novo eu falei, não, isso aqui não posso dar mole. Que é um momento que entra a tal da Samantha, Zen e o Orochi. E entra a questão de gênero e o cara falando que estuprar a mulher, não é isso? Porra, quando entrou aquilo eu falei, caralho, meu irmão, que porra é essa? Por mais que ele é um cara novo, dá pra ver que ele deve ter o quê, 20 anos, não sei. Mas, meu irmão, quando o cara coloca aquilo numa rima, mais uma vez mostra, assim, eu tenho um profundo mal-estar, por mais que eu entenda que tenha algo ali que é parte de uma herança histórica de outras manifestações, mas essa parada da batalha sempre envolve algum tipo de mecanismo de desqualificação do interlocutor na batalha. E ali, no caso, como era uma menina, ele joga essa. Dá pra ver que no semblante dos caras que estão atrás dele, o pessoal fica meio assim, tipo, sem graça, assim, meio... Eu falei, caralho, né? Até marquei o momento, 51 minutos e 33 do vídeo. E aí é que entra a discussão sobre o machismo
E entra uma fala de uma menina que eu achei, assim, ela pra mim é a pessoa ali que melhor caracteriza o problema, que ela fala assim, as pessoas falam se o rap é machista como se o rap fosse uma coisa que acontecesse em outra galáxia, porra. Se a gente vive numa sociedade que é machista, né, ela consegue pegar o X da questão. Esse é o problema. O rap não é. O rap está reproduzindo as contradições do todo social. A sociedade sendo machista, o rap, como parte dessa sociedade machista, ele replica o machismo. Ela não está legitimando o machismo, mas ela está contextualizando o problema para não ficar sendo discutido coisas que realmente são secundárias. E aí eu falei, pô, isso ajuda realmente a ir no centro nervoso do problema. Mas dá para perceber o seguinte, ou seja, olha a questão panorâmica de novo. O Voo tocou na questão histórica, tocou na questão do direito à cidade, tocou na questão de gênero, já tinha tocado na questão da mercantilização como vinho de fundo, né? Aí entra a questão, de novo, da preservação da memória, que é uma coisa que eu achei que foi bem interessante. Quando você faz um resgate de todos os caras memorialistas que tinham feito algum tipo de documentário sobre hip hop, ou seja, isso é preservação da memória. Como é que essa coisa era feita? Por quê? Porque aí isso mostra o seguinte, certamente esses documentários não têm visualização no YouTube e são tão importantes quanto qualquer documentário, que é a questão da ontologia. Ou seja, o que é valioso é aquilo que tem grande visibilidade, que tem grande saída, ou é aquilo que traz para a gente poder interpretar o que a gente está fazendo no devir, que permite a gente reentender o que a gente mesmo está produzindo ao longo do tempo e as transformações que isso está tendo ao longo do tempo, né? Então achei que essa questão foi uma boa sacação. E depois entra, obviamente, o Tom Gadioli falando da questão da mercantilização. Novamente, na questão do... né? Não, a gente tinha que sair com filme porrada, ou seja, a questão do mercado de novo. Você vê que a questão do mercado, ela vem. Mesmo quando você tira ela vem. Em algum momento, ela tem que se manifestar porque ela permeia todas as relações. Então ele fala, meu irmão, a gente tinha que fazer um filme foda. Aí entra aquele cara que é o Rabu Gonzalez, que foi até quem fez E aí, o que entra logo em seguida, né? Questão tecnológica, porque ele já traz a questão tecnológica. Fala assim, porra, cara, eu sou autodidata, eu não fiz universidade, eu fazia minhas paradas com uma tecnologia extremamente precária e eu consegui avançar na minha possibilidade de realização. Aí entra a questão do orçamento e tal, o clipe daquele maluco do Papo Reto, né, que ele faz uma parada bem artesanal, mas que ele estava extremamente empolgado com o vídeo que ele tinha feito pro rapaz lá e tal. E entra a questão da produção do rap, o papel do produtor, o que é ser produtor, e a hierarquia que isso tem dentro da estrutura da cena, ou seja, será que o produtor é um cara secundário ou um cara relevante? A questão do beatmaker, né? Novamente a questão da tecnologia aí, a questão da gênese, a precariedade de como é que se fazia, porque isso também aparece muito no Poetas de Rua, mas não é explorado da forma como é explorado nesse. Todos nós temos uma espécie de tentativa de nos preservar de certas críticas que podem vulnerabilizar a nossa forma de auto-enxergar nós próprios. Ou seja, a gente tem uma visão narcísica do que a gente gostaria de ser, tipo assim, um ideal de eu. Então, se você tem um espelho que mostra uma imagem que nega esse ideal de eu, cara, a gente quer ver no espelho uma imagem que nos apazigue, digamos assim. Pô, você olha no espelho e fala, sou uma pessoa bonita, sou uma pessoa interessante. E quando você olha no espelho e a imagem que você vê não é correspondente a essa ideia, muitas das vezes você pode escolher não ver. Não quero ver. Ou você pode, inclusive, dependendo da imagem que é mostrada, arremessar algo no espelho e espatifar o espelho em 1000 pedaços para não aparecer uma porra nenhuma. Então, a questão da metáfora do espelho é, o que é o espelho? O espelho, na verdade, é todos nós, cara. Todos nós somos os espelhos um do outro. É óbvio que o espelho pode mostrar
algo que seja correspondente, ou ele pode também deformar. Existem vários, não tem um espelho, tem inúmeros espelhos. Pô, se você tem vários espelhos, automaticamente a gente pode perceber o seguinte: todos nós temos uma dimensão narcísica. Isso não é necessariamente negativo, entendeu? Até porque a questão da autoestima está diretamente essa capacidade que você tem de se, para usar a palavra clichê, né, a expressão clichê, ame-se a si próprio. Você tem que ter autoestima, você tem que se amar. Só que, para além de um certo ponto, isso que seria, entre aspas, algo salutar, se torna deletério. Se torna, se for para além de um ponto, inclusive, se torna fascismo, microfascismo, que é a capacidade que você tem de negar qualquer alteridade. Tudo que é o outro é inferior ao que é a mesma idade. Então você acaba só se relacionando com aquilo que reafirma a sua própria visão, e tudo aquilo que é discrepante da sua visão, a priori, é rejeitado. Então, qual é o problema que eu vejo? Independente das carências, que são mais do que evidentes e explícitas, desses intercâmbios que você faz no campo social, seja no hip hop, seja em outras esferas de sociabilidade, existe uma dimensão de cada um desses seres que mostra potencialidades, assim como você desenvolveu as suas. Eles estão num outro processo. Eu não estou falando isso no sentido de, pobrezinho, coitadinho, temos que respeitar a temporalidade do outro. Não, não é isso. Mas é entender o seguinte: o que está acontecendo que está bloqueando certas tendências de aparecer e está hipertrofiando outras tendências? Por que as pessoas são tão narcísicas na contemporaneidade? Por que as pessoas são tão autoempreendedoras na contemporaneidade? Isso tem uma explicação sócio-histórica e política, ou seja, o capitalismo na atualidade, como ele uberizou as relações de trabalho, todo mundo acreditou nessa ideia de que é autocapitalista de si próprio, tá entendendo? Ou seja, você vê que essa concepção, cara, ela está presente inclusive no Fora do Eixo, que tenta negar que não, o que a gente faz aqui não é, na verdade, autoexploração. O que a gente faz aqui é desmonetização das relações e há uma sinergia. É isso também. Não se trata de não ser isso. Mas isso é só um aspecto da parada. Porque a questão fundamental, Arthur, é que não tem como ser não capitalista numa sociedade capitalista. Não existe, senão a União Soviética dizia o quê? Somos socialistas. O que o próprio Trotsky, apesar de ele não fazer uma crítica à burocracia ontologicamente, mas ele dizia objetivamente: não existe socialismo no seu país. Não existe assim, não tem como você fazer um socialismo. Aqui a gente é socialista. O máximo que você pode fazer, e é real, é tentar não reproduzir aspectos alienadores dentro da estrutura de antagonismo ao capital, entre aqueles que estão imbuídos do mesmo programa de negação do capital. Então a gente tem que pensar o seguinte: se a gente está numa sociedade capitalista, infelizmente, não é porque a gente quer, não é uma questão de desejo, a gente vai ser obrigado a se transformar em mercadoria em alguma dimensão. Por exemplo, quando eu pego o meu diploma aqui na universidade e tento fazer uma prova para um concurso público, automaticamente eu estou integrando a sociabilidade que está configurada. Eu preciso sobreviver, eu preciso pagar minha passagem, eu preciso comprar o meu café, eu preciso comprar a caneta, eu preciso comprar o papel. Tudo isso é mercadoria. Eu não pego isso de graça. Então isso não é uma coisa que eu não tem como estar fora disso. Mas tem um outro elemento que está junto disso, que é o qual? O elemento que está junto disso é quando eu faço isso dentro de uma proposta organizada de luta contra o status quo, mesmo que a gente não venha a literalmente viver uma experiência autenticamente socialista, não tem socialismo privado, meu irmão. Entendeu? Não tem essa coisa assim, aqui no nosso espaço privado somos socialistas. Não existe, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Né? Mas Agora, tem gente que acha que existe. Não, mas aí eu acho o seguinte: dentre essas pessoas, na maneira como eu vejo, que aí era um ponto, um segundo ponto que eu queria tratar com você, apesar de eu não terminei ainda esse do filme, apesar de que já estava no fim, que eu acho que você também está imbuído dessa ideia. Você acredita que você pode fazer algo não capitalista na estrutura do capital. Por que eu estou falando isso? Porque quando você fala da rede de apoio mútuo, qual é o projeto de fundo da rede de apoio mútuo?
projeto de fundo é cada partícipe da rede tentar contribuir para potencializar os trabalhos de todos aqueles que compõem essa rede, para que o trabalho daquelas pessoas possa ter o mesmo poder de difusão que o grande capital consegue ter com aqueles que já estão na máquina. Até aí tudo bem. Só que tem um fator objetivo. A atividade que vocês fazem, ela é, na própria forma dela se autoconstituir, diretamente dependente da lógica do capital. Por quê? O que tem saída no audiovisual não é a crítica à ordem burguesa. Então, o audiovisual tem, inclusive, ele é a própria linguagem mistificadora, por excelência. E inclusive, assim, não se trata, porque a história do cinema é baseada nisso. Porque o cinema, de certa maneira, ele é a obra de arte. O próprio Lukács, quando ele vai discutir o papel da obra de arte como uma tentativa de negação da dimensão cotidiana, porque assim, o papel de uma obra de arte autêntica é contribuir para você sair da cotidianidade da ordem burguesa, que é a reiteração das relações miseráveis, na maior parte do tempo, e você se aproximar de algo que seria autêntico. E o autêntico é sempre no campo da ontologia, no sentido do ser humano como um ser genérico. Ele se aproximando desse ser genérico. Porque o ser humano do capital não é o ser genérico. O ser humano do capital é o ser degradado. É a degradação. A degradação o quê? Trabalho alienado, é você sempre ver o outro como um competidor. O outro está aqui competindo comigo e ou eu vou conseguir ascender pisando na cabeça dele ou vice-versa. E aí a questão da teia de apoio mútuo, ela é um contrassenso. Por que é um contrassenso? Porque cada um dos produtores também estão tentando fazer a mesma parada, porque essa é, para parafrasear o Felipe Rett, esse é o jogo. Esse é o jogo. Aí entra a questão, então não tem saída pro cinema? Não é que não tenha saída, mas a saída é, em primeiro lugar, reconhecer o seguinte: enquanto estivermos numa estrutura social capitalista, novamente parafraseando o funkeiro, os donos do jogo é os donos do capital. Os donos do capital são os donos do jogo. Por que eles são os donos do jogo? Primeiro porque eles são os donos dos meios de produção. Mesmo quando os meios de produção são alternativos, entre aspas, por exemplo, você conseguiu reunir uma grana e tem uma estrutura de produção. Só que se você não conseguir converter a sua produção numa mercadoria, você não consegue fazer isso a médio e longo prazo. Então, aí entra a questão da geração de renda. Gerar renda é necessariamente fazer de algo uma mercadoria e fazer com que essa mercadoria seja vendável, porque se ela não for vendável, meu irmão, fudeu. Não tem como você... Eu posso fazer uma coisa por mais valor imanente, se ela não tem valor, reconhecimento público. Isso está no YouTube, cara, numa aula do Marcelo Carcanholo. Ele gosta de citar muito o exemplo do caso daquele pintor que é eu me esqueci o nome do pintor agora, infelizmente me fugiu a memória o nome dele, mas é um pintor considerado de ponta. Todo mundo hoje reconhece a relevância social da obra dele enquanto obra de arte, só que existe uma coisa que é colocada já pelo Marx e pelo Engels, cara. O capital é hostil à forma da arte. Ele é hostil no seguinte sentido: a arte, quando ela se converte numa mercadoria, ela entra naquilo que o próprio Walter Benjamin vai chamar de reprodutibilidade técnica. E a reprodutibilidade técnica é a negação do caráter, digamos assim, singularizante da arte. A arte é uma coisa singular, cara. Ela não é para ser feita em série. Quando ela é feita em série, tem alguma coisa que no mínimo está sendo negador daquilo que é a ontologia da própria arte. Mas por que entra nesse esquema? Porque como tudo é transformado em mercadoria, todas as relações sociais são convertidas na forma de mercadoria, automaticamente a arte também é parte disso. Aí a questão é, e a arte que se propõe crítica? E a arte que se propõe não reprodutora dos valores do capital? Primeira coisa, cara, a capacidade que a gente tem, que o capital ainda não nos tirou, é a nossa criatividade, a nossa sagacidade. Mas a nossa sagacidade não pode cair na ingenuidade e achar o seguinte: nós estamos num lugar alternativo à estrutura do capital e a gente não vai reproduzir em nenhuma dimensão a estrutura do capital. Não.
tem que partir do pressuposto seguinte: enquanto estivermos na ordem capitalista, de alguma maneira a gente tem que gerar renda para sobreviver. E para gerar renda, ou a gente vai se vender como uma mercadoria, ou a gente vai vender alguma mercadoria que tem grande visibilidade, tem grande saída. Por isso que há uma escravidão, no caso do YouTube, do like. Porque se você não tem grande visibilidade, você cai no limbo. Você não tem relevância. Só que a questão é, isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro e falso ao mesmo tempo. É falso no seguinte sentido: o que é determinante para uma obra de arte ter ou não qualidade não é a quantidade de visibilidade, porra nenhuma. Se fosse isso, cara, seria ninguém. Seria ninguém. Porém, tem um outro lado, que é como numa estrutura social que envolve a gente a se transformar numa mercadoria, sair dessa sinuca de bico. Aí é pensar o seguinte: porra, todo mundo tem que ter consciência de que essa relação se aplica a todos nós. Sei lá, se eu não conseguir continuar a fazer o que eu faço, então eu vou ser obrigado a me vender de outra forma para poder sobreviver. E isso vai ser, então é melhor fazer com que isso seja vendável. Aí, ou seja, se você for ver, há uma esquizofrenia entre o discurso do Felipe Ret e os discursos que negam o discurso do Felipe Ret. Como assim? Porque o Felipe Ret, ele é a encarnação da racionalidade do capital. Ele não tem nem consciência do que ele está falando, ele tem consciência parcial. Tanto é que quando ele fala assim, tem uma hora que ele diz assim: pô, eu consegui convencer o meu parceiro de que era mais interessante vender a minha imagem, apesar de que ele está junto comigo, do que se colocássemos eu e ele junto. Significa que ele está falando o quê? Ele está falando o seguinte: eu sou uma mercadoria, a minha arte é uma mercadoria, e ela é mais bem acessada por quem quer comprar ela se for uma logomarca de um indivíduo do que se for uma logomarca inclusa a outro indivíduo. Como ele já está acreditando tão piamente nessa maneira de conceber a produção e a forma como essa produção vai ter ou não relevância social, ele está dizendo o quê? Aqueles que não acessam essa percepção estão nitidamente falando uma outra língua, não estão interpretando criticamente o que está configurado para se dar bem. Não adianta você andar tatuado, dizer que é o bambambam, se você é um fudido, se você não tem dinheiro nem para comprar uma bala Juquinha. É isso que ele está falando. Isso é a racionalidade do capital nele. Não é? Ele só está reproduzindo uma lógica que já vem muito antes dele. Só que, como você pode propor uma lógica que não seja essa, que seja a lógica da solidariedade, porque a lógica que ele está reafirmando é a lógica da competição. O tempo inteiro, a competição vai vencer os melhores. É a meritocracia do capital. O mercado é o regulador universal e aqueles que são mais competentes ascendem. Aqueles que forem incompetentes ficaram a ver navios. Cara, em primeiro lugar, se a gente não conseguir criar um espaço em que pessoas, e isso não vai nascer pronto, se isso vir a surgir, isso aos poucos. É um espaço onde haja um circuito underground. Mas não é um underground, na minha maneira de ver, que queira ser um dia mainstream. Entendeu? Porque o underground, muitas das vezes, ele tem uma auto-orientação para um mainstream. Ele só é underground porque ele não pode ser mainstream. Isso é difícil pra caralho. Difícil pra caralho porque as pessoas acreditam ainda que elas podem se lançar. Que o underground é só um primeiro momento de quem está fazendo uma carreira e vai chegar, né? E tem alguns exemplos excepcionais que, tá vendo? Ó, eu sou o D2, que era um cara que vendia, né? E vendia camiseta, e agora eu sou o D2, que tem uma, né? É isso. Que, por exemplo, isso você vê até refletido nos depoimentos. Por que o depoimento do filho dele tem 5 minutos? Porque ele não tinha mais nada para falar. Entendeu? A pessoa é vazia de conteúdo. Se ela é vazia de conteúdo, ela não tem muita coisa para dizer. Ela só é um espetáculo. Ela, por ser filho do cara, ela tem maior poder de visibilidade do que eu, que não sou ninguém, do ponto de vista social. Quem é o Josemar? Ninguém conhece ele, é um fudido, é um fracassado. Só que tem um outro elemento. Se você fizer uma coisa crítica, mas não ter um público capaz de acessar, interpretar essa crítica, por mais qualitativa que ela seja, ela não vai conseguir desenvolver o seu potencial, no sentido de criar novas pessoas que dê sequência a essa reflexão que ela apresenta. Então, o Nildo Viana chamaria isso de comunidade axionômica. Ele trabalha com essa conceitualização de axiologia e axionomia. Eu não gosto muito disso não. Eu não gosto disso pelo seguinte:
quando você cria a ideia de uma comunidade axionômica, você parte do pressuposto de que existe um lugar em que existem aqueles puros. Não existe pureza na minha avaliação, brother. A gente está numa sociedade capitalista, a gente é parte constitutiva dessas relações, a gente reproduz em alguma escala a gente já está atravessado dessa parada. A gente nunca viveu uma experiência autêntica no sentido de uma sociedade que o ser humano se relaciona diretamente com outro ser humano, não mediado pela forma mercadoria. Então a gente não pode querer criar a ideia de que a gente vai criar esse espaço puro, mas a gente pode criar um espaço de contraposição a um status quo que aos poucos ele se autofortaleça, ampliando a sua capilarização, você tá entendendo? A questão é como realizar isso. Na minha avaliação, isso não nasce pronto. Duas cabeças pensam mais do que uma. Então, o espaço de troca, de sociabilidade, tem que ser um espaço, na minha maneira de ver, presencial. A gente perdeu a capacidade de dialogar presencialmente, a gente só dialoga por meio dessa tecnologia aí. E essa tecnologia é a tecnologia do capital, cara. O capital criou essa parada para separar as pessoas. E funcionou, porque as pessoas cada vez mais se relacionam mais com as imagens do que com as próprias pessoas. Se você não cria por exemplo, quando você cria um espaço da roda, de alguma maneira você está criando um espaço de presencialidade. Eu acho que tem que criar um espaço de presencialidade que não necessariamente tenha a preocupação de ter muita gente, mas de ter pessoas que estejam pensando o que a gente pode fazer para, primeiro, existir numa sociedade mercantil. Infelizmente, não tem outra forma. Em alguma medida, isso vai ter que ser... A gente vai ter que ter alguma coisa para trocar. Valor de troca mesmo. É isso mesmo, não tem outro caô. A gente vai ter que gerar renda. Gerar renda alguma coisa tem que ser trocada. Agora, com o recurso que entra, como é que a gente pode replicar a prática no sentido de criar esse espaço de oxigenação de nós próprios e daqueles que porventura se identificam com esse espaço. Aí, a meu ver, tem várias outras pessoas pensando nisso, só que não está conseguindo colocar a bola no chão, tá entendendo? Porque eu não acredito que seja só eu, você